Glória a Deus. Eu preciso de 20, 25 minutos da atenção de vocês, para nós podermos participar desse momento de ceia. Mas antes eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana. Conversando com a irmã Glenda, ela falou: pastor, terça-feira, você tem algo que o Senhor está te direcionando? Eu falei: sim, eu estou tateando algo. E quando eu fui colocar o algo no papel, Deus falou: agora vai para o outro lado, isso aqui era para você, agora isso aqui que eu tenho para a igreja. E o tema da mensagem de hoje é: quanto mais perto, melhor. Fala assim comigo: quanto mais perto, melhor. Quanto mais perto, melhor. Quando nós olhamos toda a história de Gênesis a Apocalipse, eu aconselho você a não pular nenhum livro, mas sim começar do começo e ir até o final. E eu conto um spoiler, no final vai dar tudo certo, amém? Nós vemos que o interesse, a vontade de um Deus que tudo pode, é se relacionar com a sua criatura. Desde a criação nós vemos o Senhor buscando relacionamento. E esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje. O Senhor nos atraiu porque Ele quer se relacionar conosco, amém? E da mesma forma nós também buscamos isso. Um relacionamento e uma proximidade com aquele que nos criou. E constantemente Ele está chamando a nossa atenção, para que possamos olhar para Ele, para que possamos nos envolver com Ele, para que possamos ouvir a Sua voz e fazer a Sua vontade. Ele está usando situações cotidianas ou sobrenaturais, com uma única intenção: buscar um relacionamento conosco. Sabe, isso pode parecer chover no molhado, arroz e feijão. Poxa, mas eu sei que Deus quer se relacionar, eu também quero se relacionar com Ele. Mas algo que eu ouvi há muitos anos, quando eu cheguei na igreja e me converti, eu ouvi as ministrações, as pregações, e o pastor falando: leia a Bíblia, ore, peça ao Senhor, milagres, insista, bata a porta, persista. E eu ouvi aquilo fervoroso de um primeiro amor, um primeiro encontro, resgatado das trevas, das drogas, de tantas coisas erradas. Eu ouvi aquilo e pensava: como pode alguém não ler a Bíblia? Como pode alguém não orar? Como pode alguém não querer relacionamento com o Senhor? E os anos foram passando, as experiências, as frustrações. E quantos dias eu acordei e pensei: eu não quero conversar com Deus. Hoje eu estou muito cansado para poder ler a minha Bíblia. Mais do mesmo, mais uma vez. E quem lembra do GPS, que aparece escrito ali, recalculando rota? E recalculando, e recalculando. E eu tinha que olhar no espelho e falar: cala-te a ti mesmo. Lembra de onde caíste, de onde vieste. Lembra do teu passado, olha para trás. E constantemente, eu gosto de levar o carro para arrumar, quando trocar algum pneu, fazer alguma manutenção. E é no bairro ao lado, dá uns 3, 4 quilômetros da minha casa. E a minha esposa, ela insiste, ela fala: quer que eu vá te buscar? E raras vezes que eu peço para ela me buscar ou me levar, mas eu gosto de vir andando. Porque as ruas que eu venho andando, as ruas da vila, do bairro onde eu moro, eu encontro com pessoas. Eu gosto de entrar em caminhos alternativos, que eram os caminhos alternativos do meu tempo de drogadição, o tempo que eu estava fazendo meu corre na rua. E eu olho para trás e falo: cara, eu não posso ser negligente com intimidade. Eu não posso permitir que algo que um dia foi especial para mim se torne comum. Ler a palavra pode parecer hoje tão comum, mas em algum momento na sua vida foi especial. Ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão num leito, quantas pessoas estão precisando de uma decisão, quantas pessoas precisam dar um passo hoje e estão clamando: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E a gente ouve com tanta facilidade que às vezes há um desdém da nossa parte, a gente deixa de lado e fala: Senhor, de novo. A gente trata o Senhor como se fosse aquele nosso amigo chato que está todo dia no nosso portão, batendo. Falou: e aí, cara, vem aí. Sentado no sofá, esparramado. E não numa poltrona ou num trono, num lugar de honra. Não permita que o especial se torne comum na sua vida, amém? Nós vemos em Gênesis um Deus que se reunia no jardim com a sua criação. No Gênesis da criação, o Senhor colocou um jardim, um homem naquele local, para que ele pudesse se relacionar e ter intimidade. Nós vemos em Êxodo Deus habitando numa tenda do encontro, num tabernáculo, insistindo em estar em um lugar para que ele pudesse manifestar a sua presença, estar junto com o seu povo. Todos se reuniam ao redor, todos contemplavam a majestade que era o seu poder, aquilo que ele estava direcionando à nação de Israel. Em Reis, nós vemos o Senhor habitando em um templo, e o texto diz que ele habitava um templo, e o templo se enchia de toda a sua glória, de toda a sua presença. Todos que estavam ao redor ficavam espantados e surpresos com tamanho poder, com tamanho unção que possuía aquele ambiente.
E na sequência nós vemos os profetas alertando a todos acerca do pecado, falando sobre arrependimento, porque o Senhor queria habitar com eles novamente. Arrependam-se, porque o Senhor quer fazer coisas novas. Mudem os seus caminhos, deixem os seus ídolos, porque o Senhor quer falar conosco novamente. Profetas oferecendo sacrifícios incessantemente para que a vontade de Deus, para que a sua presença, para que o relacionamento de Deus com o seu povo viesse novamente. E aí nós chegamos nos evangelhos, onde nós vemos Deus Emanuel, Deus conosco, habitando em meio ao seu povo, habitando em mim e habitando em você. Aquilo que os profetas clamavam para que ele fizesse no meio de uma nação, no meio de todo aquele povo, o Senhor está fazendo dentro do nosso interior, amém? Somos morada. O Senhor não é um Deus de visitação. Ele busca um relacionamento, não para que Ele possa visitar de vez em quando, mas que Ele possa permanecer conosco constantemente. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Sabe por quê? O Senhor já passou por aí. O Senhor já fez morada. Tem um quartinho de honra reservado e separado para aquele que tudo pode. E Ele bate constantemente, incessantemente, falando, deixa eu entrar. Deixa eu voltar para cá. Não permita que eu fique do lado de fora. Em Apocalipse nós vemos, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Um Deus que busca de Gênesis a Apocalipse, continuará buscando até o último suspiro das nossas vidas, um relacionamento e uma intimidade com a sua criatura, amém? Deus não quer apenas que saibamos quem Ele é, ou onde Ele está, porque isso não é o suficiente. Ele espera que, à medida que nós conheçamos, sejamos transformados através desse relacionamento. Não basta saber que o Senhor está em mim, não basta saber de onde o Senhor veio, não basta eu ler a palavra de Deus como um texto histórico. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus. Mas Ele quer o relacionamento, e à medida que eu me relaciono, Ele fala, agora, deixa eu te mostrar como eu faço para que você possa fazer também. Deixa eu te mostrar para o que você foi criado, porque eu sou o Criador e você é criatura. Mas não se sinta somente como uma criatura, mas como um filho. E me veja como um pai. Um pai que dá destino e aponta para o que e o porquê você foi criado e gerado. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem a Deus, mas são poucas as que podem afirmar que têm relacionamento e intimidade com Deus. Se você perguntar em qualquer lugar quem é Jesus, muitos vão falar, eu sei quem é Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Sim, eu já ouvi falar de Jesus. Mas quem tem relacionamento verdadeiro, intimidade, não é quem está num culto de quinta, não é quem está num culto de domingo, não é quem vai em uma célula 1 ou 2 vezes no mês, não é quem pega 1 ou 2 escalas, é aquele que no secreto busca e se relaciona, aquele que 24 horas por dia vive um evangelho verdadeiro e cotidiano. O evangelho, ele não é somente para ser vivido em momentos eclesiásticos junto da igreja, mas é no dia a dia, é no leito de hospital, é nas indiferenças que nós temos com os nossos familiares. O evangelho é para ser vivido 24 horas, e isso só é possível à medida que eu tenho dentro de mim um Deus. Porque o resto é transbordo. Quando eu chuto o cantinho do sofá de madrugada, quando eu vou beber água, o que sai de mim? Eu transbordo Deus? Ou será que eu transbordo demônios? Ou uma rajada em línguas, né? Sabe, uma vez eu saí com um amigo, e ele manobrando o carro, e ele bateu o carro. Deu uma batidinha. Foi manobrar, não olhou o retrovisor, pum! E amigo de caminhada, crente, soltou um palavrão. E tentou maquiar aquele palavrão, falando uma outra coisa. Eu escutei o que você falou, tá tranquilo. Tinha um pedacinho ali que não estava ocupado por Deus. O relacionamento não estava tão profundo que aquele último nível, aquele último ml do recipiente não estava preenchido com Deus. Ou aquele quarto escuro, onde o Deus fazia a habitação, ele fechou as 7 chaves e falou, aqui não, aqui não mexe. Aqui eu deixo de lado. Às vezes é o relacionamento familiar, a tal da calçada santa. Na igreja, você nem imagina que aquele homem age daquela maneira com a sua esposa. Ou que os seus filhos agem daquela maneira com os pais dentro da sua casa. Algumas áreas foram limitadas para que o Senhor pudesse acessar. O relacionamento é limitado. Então você me conhece, Senhor, até aqui. E o Senhor fala assim, então você só me conhece até aqui, porque eu não posso mostrar mais.
Se você não me der acesso, eu também não posso te dar acesso. Somos cooperadores de Deus. Há uma participação, há uma responsabilidade que cabe a mim e a você. A verdade é que o desejo do Pai de se revelar a nós é muito maior do que o nosso desejo de se revelar a Ele. O Senhor está batendo a porta constantemente. E a gente está lá colocando um sofá atrás da porta para que Ele não force, um armário atrás da porta, colocando mais trancas, travas, correntes, fechaduras. A verdade é que o desejo do Pai em se revelar a nós é muito maior do que a nossa de se relacionar com Ele. Ele precisava de todas essas coisas? Não. De mudar o sim, né? Mandar um Bugafire, já era. Acabou. Não existe mais ninguém. Você já era. Só que a verdade é que a vontade do Pai se relacionar conosco é muito maior do que a nossa vontade de se relacionar com Ele. Como que é a história do filho pródigo? Um filho que pegou tudo aquilo que queria, recebeu antes da hora, gastou como bem quis e voltou. E de repente aquele pai, ou o Deus que tem mais interesse em se relacionar conosco do que nós se relacionar com Ele, estava de braços abertos esperando para receber. Talvez diante das suas amizades, das suas frustrações, você deu 2, 3, 4, 5 chances. Quantas chances o Senhor tem dado para você todos os dias? Porque o interesse de Gênesis a Apocalipse é que o Senhor se relacione para conosco. Tiago 4, no versículo 8, fala assim, ó: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha a parte A do versículo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vamos lá, Noni, fica de pé. Então, o Noni é Deus e Ele dá um passo. E eu também dou um passo. Eu dou mais um passo e Ele vem se aproximando. E Ele vem se aproximando. Quando eu falo se aproximando, você vem se aproximando. Eu vou me aproximando. E eu vou me aproximando. Até que sejamos um, como Jesus disse, como Ele é com o Pai. Não é isso que está escrito? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Obrigado, você é um ótimo ator, cara. Sensacional. Há interesse que nós busquemos ao Senhor. Há interesse que nós nos aproximemos dEle para que Ele se aproxime também de nós. É recíproco o interesse. Agora, se não há interesse de uma das partes, o que isso vai acontecer? E deixa eu contar uma coisa para vocês. A falta de interesse não vem da parte de Deus. Talvez, se você não tem crescido na espiritualidade, no Evangelho, em conhecer ao Senhor, eu posso te assegurar que não é por causa de Deus. Quem trabalha com pintura aqui, entende muito bem esse exemplo. Quando você vai lixar uma parede, você vai pintar, passar uma massa corrida, você pega uma lâmpada, uma lanterna, um pedestal, alguma coisa com uma lâmpada clara, branca, e vai aproximando da parede. E à medida que você vai aproximando e passando perto, você consegue ver aquelas imperfeições, e ver que tem necessidade de passar mais uma massa, lixar, se está fora do nível e tudo mais. Algumas pessoas não têm interesse de se aproximar de Deus, porque Ele vai mostrar as imperfeições. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais as falhas começam a acontecer. Eu conversava com o irmão algumas semanas, e um aconselhamento sobre relacionamento, vida conjugal. E ele falou, cara, as coisas estão tão difíceis em casa. Na verdade, não foi um irmão, foram vários irmãos. E pessoas que estavam fazendo curso de capacitação. Ministério de Famílias, casais, hombridade, mulheres. E essas pessoas fazendo curso e vieram conversar. Falou, poxa, mas parece que as coisas estão tão difíceis dentro de casa. Eu falei, mas sempre foi assim? Não. Começou depois que a gente se posicionou. Decidiu buscar mais ao Senhor, se capacitar. E eu falei, vou te explicar uma coisa. Estava bom. Até entrar um comparativo no relacionamento de vocês. Eles me perguntaram, mas como assim um comparativo? O que está gerando essa comparação? Eu falei, a luz. Estava bom porque vocês achavam que estava bom. Só que a sombra das Escrituras e da palavra, o Senhor está mostrando que tem como melhorar. E vocês já não estão mais satisfeitos com o nível que vocês estão vivendo, como casal, como homem, como mulher, como pais, como filhos. Isso gera um certo desconforto, crescer dói, amém? Esse desconforto estava gerando intrigas, brigas. E eu mostrei para eles que simplesmente eles se aproximaram da luz. Talvez isso esteja acontecendo com você se aproxima do Evangelho, você se aproxima de Deus, e fala, poxa, as coisas eram para ficar mais fáceis, estão ficando mais difíceis. Parabéns, é isso mesmo. Sabe por quê? Você viveu tantos anos num estilo de vida, no pecado, em meia sujeira, e você vai se aproximando, e é doloroso. Por exemplo, meu filho hoje foi treinar, e ele tomou um ralado no kimono.
sei o que aconteceu com o kimono, com o tatame, raspou, ele estava com o cotovelo bem ralado. Ele falou, pai, olha só, eu ralei, o que eu posso passar? Eu falei, cara, passa um Bepantol, vai melhorar e tudo mais. Ele foi tomar banho. E na hora que ele foi tomar banho, ele deu um grito no banheiro, eu abri a porta, falei, e aí? Ele veio assim, caiu água no meu ralado. Eu falei, dói, né? Quem já tomou um ralão de bicicleta? Escapou a corrente, pá! Você bateu com o joelho na mesa, aro 20, aquelas laitinhas, você lembra? Catraquinha 20. Você bateu, estourou, o joelho bateu ali, você caiu, tomou um capote. E qual que era o desespero? Depois eu preciso tomar um banho. Ou aquela dedada, chutando bola na rua. Antigamente as crianças chutavam bola na rua. Você chutava bola na rua, Nani? E arrancava aquele tampão do dedo. E qual que era o desespero? Colocar o pé no tanque. Hoje é tudo máquina de lavar, ninguém sabe o que é tanque. Sabe por quê? Mexer nas feridas, essas coisas doem. Essas coisas machucam. E aí eu me deparei diante de vários casais buscando melhorar o relacionamento, reclamando porque estava doendo mexer com as feridas. E é isso que acontece. Deus está buscando se relacionar, se aproximar, e a gente está falando, não, aí dói, não mexe, deixa. Só que ferida que não é curada, inflama, meu irmão. E depois é muito pior. Amém? Você provavelmente é fã de alguém, um atleta, um artista, um homem, uma mulher de Deus. Você olha para alguém, você tem uma inspiração, você tem uma admiração, e você, às vezes, sabe tudo daquela pessoa. O estilo de roupa, os alimentos que ela gosta, os lugares que ela frequenta, músicas que ela ouve, filmes, séries que ela assiste. Hoje nós conseguimos acompanhar tudo que as pessoas permitem. Através das redes sociais, a gente acompanha, se torna fã, já admira, almeja, gosta daquilo, tem aquilo como uma referência e tudo mais. Somos fãs. Porém, ser fã e saber de todas essas coisas não significa que nós temos intimidade. O fã sabe até onde a pessoa mora. Agora, somente aquele que cultiva relacionamento e intimidade pode ter acesso à casa dessa pessoa. Sim ou não? Um fã pode entrar, abrir a geladeira, pegar um energético, um refrigerante, sentar no sofá daquela pessoa que ela admira? Não. Mas aquele que tem intimidade consegue. Somente aquele que é íntimo pode chegar a qualquer hora sem avisar, ter acesso aos cômodos da casa. Então, saber quem é Deus, mas não ter relacionamento e intimidade, não significa nada. Eu sei que eu preciso ir para a igreja. Eu sei que eu preciso congregar, ter comunhão. Eu sei que eu preciso dizimar e ofertar e participar daquilo que a igreja está construindo. Eu sei, mas aonde está a intimidade de Deus no meio de todo esse processo? O relacionamento que você desenvolve rotinamente, no cotidiano, todos os dias, quando ninguém está te olhando. Como que é esse relacionamento? Será que nós não passamos simplesmente de fãs de Deus? Poxa, eu gosto da forma como que Ele faz as coisas. Poxa, eu gosto da forma como que Ele criou. Eu sei o gosto, o desejo. Eu já li um pouco sobre Deus. Eu já falei com Ele em algum momento. Eu tenho uma foto com Deus. Mas e aí? Será que o nível de fã é suficiente para aquilo que Ele espera de mim e de você? Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Passar tempo com ela, saber o que ela gosta, o que ela quer. E com Deus também é assim. Para ter intimidade com Ele é preciso saber, passar tempo orando, lendo a palavra, ouvindo a sua voz. A palavra de Deus diz, o Senhor é o bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas conhecem a sua voz. Como que você conhece a voz de alguém? Conversando sempre, com frequência, tendo relacionamento, tendo intimidade. Alguém que você encontrou na rua, que você pegou um ônibus junto, alguém que um dia resbalou com você em algum lugar, se te ligar, você ouve e fala, quem é? Você não conhece a voz dessa pessoa. Mas quando é alguém que você tem relacionamento, opa, eu tenho intimidade, eu sei quem é. Eu já falei com ele várias vezes, vários momentos. O Senhor está mostrando isso, que o nível de ser fã e saber quem Ele é não é o suficiente. E como eu te disse, há 13 anos atrás, quando eu me converti, quando eu cheguei na igreja, eu li a Bíblia compulsoriamente. Eu trabalhava numa portaria, eu era porteiro, eu ficava ali 6 horas do meu dia lendo a Bíblia, apertando somente um botão, abre o portão, fecha o portão. E eu lendo a Bíblia, abre o portão, fecha o portão. Leia a Bíblia, abre o portão, fecha o portão. E eu li aquilo, e eu ruminava aquilo, eu ficava orando aquelas 6 horas naquela guarita. Eu falava, meu, isso é muito bom, olha o que Deus pode fazer, olha o que Deus está fazendo. E maravilhado com tudo aquilo. E eu ouvi alguém falar, isso vai passar, é primeiro amor. Eu falo, não, cara, como? Ele me salvou, Ele me resgatou, isso não pode acabar, isso não pode passar. 1 ano, 2 anos, eu olhei e falei, mas eu já li Mateus. Eu vou pular só a genealogia.
Quem já pulou a genealogia? Levanta a mão, senão vai ser queimado agora. Eu vou pular só números. Pai de quem, filho de quem, nação gerou. E aquilo que um dia foi tão especial começa a se tornar comum. E a gente começa a ser seletivo. Já não vou ler a Bíblia inteira, vou começar só no Novo Testamento. Vou só para Mateus, Marcos. Eu só vou ler aqui o discípulo a quem ele mais amava, sobre amor. Eu vou ler só João. Não, agora só Lucas, porque é mais detalhes, né? Diz que Lucas era médico, então mais detalhes. Eu vou ficar só em Lucas. Não, vou ficar vendo aqui só agora a escatologia, o final dos tempos, o dragão, como é que vai terminar tudo e tal. E a gente é seletivo. E aquilo que foi tão especial, debruçar e ficar junto. Eu olhava e falava, isso não pode acabar. E quando o tempo foi passando, eu falei, isso vai passando. E eu comecei a me tornar fã de Deus. Sabia o que ele gostava, já tinha conversado com ele. Até desfrutamos de alguns momentos, mas isso foi se tornando tão longe, tão distante. Faz sentido para vocês, amados? Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Não permita que aquilo que é especial se torne comum. Aquilo que um dia foi especial continua sendo especial. O relacionamento com Deus precisa ser cultivado. Às vezes a gente precisa se forçar. A oração começa com disciplina e depois se torna um hábito. E esse hábito começa a gerar satisfação. Porque nós entendemos que estamos conversando com aquele que escreveu sobre as nossas vidas, o manual do fabricante. Estamos falando com o Criador. Senhor, direciona, continua falando. Porque vai chegar um determinado momento que, se eu não tiver relacionamento, o bom pastor, ele vai falar e eu, como ovelha, não vou conhecer a sua voz. Ele pode estar usando um letreiro e falando, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Eu olho e falo, não. E eu vou para o outro lado. Se eu me distancio de Deus, algumas coisas já não fazem mais sentido. Não, eu acho que... Não, aqui está fazendo mais sentido. Os meus amigos, relacionamentos, o pessoal da faculdade, a minha amiga que se separou, que está no 3º, 4º, 5º casamento, os meus amigos que falaram que sair um pouquinho faz bem, estão indo lá na tabacaria, lá no inferninho, lá não sei aonde. Eu só vou lá, está em comunhão, estou com meus irmãos, e quando eu vejo aquilo que o Senhor fala, estou vos enviando como ovelhas para o meio de lobos. Quando eu vejo, eu estou debruçado como uma ovelha diante de um bife, sangrando, e sentindo prazer e satisfação naquilo que está sendo oferecido. Sabe por quê? Eu me distanciei de um relacionamento que eu devia ter cultivado. O pastor Tiago Brunet, em seu livro Especialista em Pessoas, e eu indico esse livro para todo aquele que lidera, aquele que está junto com pessoas, seja no meio corporativo, no empresarial, ou no meio cristão ou eclesiástico. Ele vai te ensinar a lidar com pessoas. Ele cita relacionamentos com 3 níveis, 3 tipos de amizade. Eu não vou falar sobre relacionamento com os nossos irmãos, mas eu quero trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. O primeiro relacionamento, ou a primeira amizade, ele fala que são os nossos amigos estratégicos. Eles se unem a você por um bem maior, por algo que favoreça ambos. Os estratégicos se aproximam por um plano de conquista comum. Os estratégicos são aqueles que você busca uma parceria, um network, que vai te conectar com um relacionamento de alguém que vai alavancar os teus negócios. Alguém que conhece alguém, que pode te apresentar para mais alguém, e isso gerar uma grande captação de valores, apresentação do seu produto, muito usado no meio comercial. Ou alguém que vai te conectar com uma grande editora, alguém que vai alavancar a sua vida profissional, até mesmo a sua vida ministerial. Qual que é o problema de conversar e conhecer pessoas que possam ser um instrumento de Deus para poder te ajudar? Esses são os amigos estratégicos. Uma estratégia na qual um bem comum vai ser apresentado e ambos vão lucrar. Abre parênteses. É uma amizade interesseira, amém? Mas para um crescimento. Fecha parênteses. Ele ainda fala sobre os amigos necessários. Os amigos necessários não o amam por quem você é, mas estão ao seu lado por conta daquilo que você representa, aquilo que, de certa forma, você pode fazer para eles. Os amigos necessários é tipo o teu vizinho, que você viaja e precisa deixar a chave da casa para ele poder dar água para os seus cachorros. Ir lá e fechar, abrir as janelas para que quando você volte não seja tudo mofado. Para que se tiver algum sinistro e vaze a caixa d'água, você tem alguém ali para socorrer. O amigo necessário é aquele que eventualmente vai buscar ou levar o seu filho para a escola. É necessário. Você precisa ter aquela amizade, mas não é alguém que senta à mesa contigo, que abre a sua geladeira, que senta no seu sofá, que chega a qualquer horário. Simplesmente é necessário para algo. Existem pessoas que vão se enquadrar em alguma dessas áreas. Nós temos os amigos íntimos.
O amigo íntimo, eles não se impressionam com o resultado, mas com o seu caráter, com aquilo que você é. Esses têm acesso à sua casa, esses fazem um churrasquinho de última hora, falou, ó, estou chegando aí, estou levando um quilinho de ante, um bife chorizo aqui que eu separei, um pacotinho de torresmo, aleluia. Vocês têm amigos íntimos que são assim? Estou chegando, acende o fogo. Vocês não têm amigos assim? Gente, deixa eu ser amigo de vocês, eu faço isso. Acende o fogo que estou levando uma carne. O que você vai fazer hoje? Ah, nada. Então pronto, você arrumou o que fazer. Esses são os amigos íntimos. Mas eu não quero falar de amizades. Não de amizades humanas, mas de um relacionamento para com o Senhor. Já parou para pensar que você pode ser um amigo estratégico de Deus? Eu estou conectado com Deus por um bem maior. O Senhor vai me abençoar. O Senhor abençoa aqueles que se relacionam com Ele. Há prosperidade naqueles que creem no Senhor, eu creio nele. Ele vai abençoar os meus negócios. Ele vai me conectar com pessoas por meio da sua igreja. Olha que igreja grande. Um network dentro da igreja. Ou como os políticos dizem, um curral eleitoral. Vamos para a igreja. Tem muito crente que está se convertendo agora. Muito político está se convertendo agora, amém? Amém. Verdade. Amigos estratégicos, buscam um relacionamento com a igreja do Senhor, buscam um relacionamento com Deus de forma estratégica. Muitas pessoas usam palavras de sabedoria extraídas das Escrituras como manual de conduta. Vocês já ouviram falar, grandes homens de Deus, Tiago Nigro, por exemplo, ele falou assim, cara, eu me converti, eu cheguei ao Evangelho através da leitura de provérbios, palavras de sabedoria, isso começou a acrescentar no meu trabalho, profissionalmente, eu comecei a ganhar dinheiro, usando as Escrituras em prol de um crescimento próprio, ou seja, usando de certa forma Deus como uma estratégia, como um amigo estratégico. Quantos pais não usam a Bíblia como um manual ético e moral? Filho, não faça isso, porque a Bíblia diz isso. Estude numa escola cristã de princípios bíblicos, porque você vai se tornar uma pessoa melhor, e chega em casa, o pai está com o careta, tomando uma beira, dando um soco na mulher. Eu me aproximo das Escrituras hoje de Deus de forma estratégica, porque eu preciso de algo. Eu quero essa ética, essa moral para os meus filhos, para a minha empresa. Pesado demais? Está de boa? Está de boa, né? Porém, o relacionamento ele se limita apenas a assuntos pontuais, pessoas que são seletivas com o que querem ou não fazer. Uma amizade com Deus, um relacionamento estratégico. Não é quanto mais perto, melhor. Eu até me aproximo quando há interesse da minha parte, e quando não há interesse, eu dou um passo para trás. Isso é do meu interesse, agora eu já não quero mais. E não é um Deus de habitação, mas de visitação. Senhor, te dou acesso, entra, me entrega, obrigado, tchau e benção. Quantas vezes eu me vi longe de Deus e eu me aproximei dele porque eu precisava de algo? Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso... E eu olhei para Deus e falei, Senhor, me desculpa, porque por muitas vezes eu simplesmente me interessei no nosso relacionamento como uma estratégia. E eu te tive como um amigo estratégico na minha vida. E tem quem usa o Senhor como um amigo necessário. Ah, eu preciso estar perto de Deus porque Ele me abençoa. Eu preciso andar com Deus porque, vai que o inferno existe mesmo. Eu preciso andar com Deus porque eu preciso alcançar uma mulher que seja temente ao Senhor, porque daí ela vai ser fiel a mim. E não é porque eu sou fiel a Deus, mas porque ela é fiel e eu me aproximo de Deus porque é necessário estar com Deus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não roubo e a gente acha que isso é o suficiente para poder ter Deus como nosso amigo necessário. É necessário porque as outras pessoas fazem, eu também quero fazer, mas eu não dou acesso a todos os cômodos da minha casa. Só é necessário porque todos os outros estão fazendo. A minha família é cristã desde sempre, eu nasci no berço cristão e eu não consigo ir para outro caminho, então até frequento a igreja, participo de uma célula, sirvo no ministério, de vez em quando eu estou ali, mas eu não tenho intimidade. Quando eu chuto a quina do sofá de madrugada e bebo água, o relacionamento com Deus está longe e eu coloco para fora aquilo que eu tenho dentro de mim. Mas existe aqueles amigos íntimos do Senhor, aleluia. Deus não quer que simplesmente façamos algo, Ele quer que nós tenhamos desejo em fazer algo. Essa é a intimidade que o Senhor busca, um relacionamento mútuo, a qual Ele se aproxima, eu também me aproximo, eu sou íntimo dEle, não somente se aproximar porque eu quero fazer algo, mas porque eu desejo fazer algo. É aquela história do marido que não quer ir no mercado com a esposa. E a esposa fala, vamos no mercado comigo. E depois de muitos anos, ontem eu fui fazer compra com a minha esposa. E não foi ela que pediu. Eu que me prontifiquei. Me arrependi. Que horrível é fazer compra.
Desde que ela tirou a carteira de habilitação dela, eu tinha me livrado dessa maldição da compra. Porque a hora que acabou, eu olhei para o caixa, ela pagou aquilo, e eu falei, foi a compra do mês dela? Quase. Eu falei, nunca mais eu volto aqui. O devorador estava dentro daquele carrinho, está amarrado. Aí de tanta mulher insistir, o marido pega e fala, então eu vou no mercado. E ele vai no mercado. Vai empurrando o carrinho assim. Nem brinca de fazer uns drift, né? Tá aqui, ó, bravo. Aí chega no caixa, paga as compras, vai embora. E daí a esposa pergunta. Aí ele pergunta para a esposa, pronto, eu vim. Ela disse, não. Eu queria que você tivesse desejado, que você quisesse vir. Aí ele fala, poxa, mas então eu tivesse ficado em casa. Ela veio porque quis. E dá aquela discussão. Mais ou menos é isso. Deus não quer que nós simplesmente façamos. Ele quer que nós tenhamos a intenção e desejo de fazer algo para Ele. Amém? Uma amizade íntima, um relacionamento. Nós somos a média das pessoas que nós nos relacionamos. Você já ouviu isso? Somos a média das pessoas que nós nos relacionamos. Ou seja, isso também deve se aplicar a livros, filmes, música. Tudo aquilo que nós consumimos, tudo aquilo que nós estamos próximos. Isso gera uma certa influência nas nossas vidas, isso nos transforma, isso molda quem nós somos ou quem nós vamos nos tornar. É um ecossistema ao qual nós estamos inseridos. Logo, se eu me relaciono muito, bastante, frequentemente com Deus, eu vou me parecer com quem? Vamos lá, fazer a pergunta de novo. Me relaciono frequentemente, constantemente, todos os dias, tenho vida de oração, tenho vida de leitura bíblica, eu estou conectado com o Senhor a todos os momentos. Logo eu me pareço com quem? Com Deus, com o Senhor. Eu faço aquilo que Ele pede para que eu faça. Eu ouço a sua voz, eu estou sensível, eu sei para o que eu fui criado. Agora, quando eu não sei para onde eu estou indo, talvez eu não esteja caminhando próximo o suficiente para ouvir aquele que me dá a direção. Talvez eu esteja distante daquele que estabeleceu o propósito da minha vida. Qual tem sido o seu nível de relacionamento para com Deus? Deus tem sido seu amigo estratégico, necessário ou íntimo? Enquanto eu lia isso, enquanto eu preparava isso, eu falei assim, Senhor, por muito tempo o Senhor deixou de ser íntimo na minha vida. Se tornou um trabalho, se tornou uma responsabilidade, se tornou uma obrigação e um peso, se tornou algo da minha vaidade, da minha missão profissional e ministerial. Senhor, eu até me aproximo, mas eu falei, Senhor, cadê o nosso relacionamento? Cadê aqueles 12, 13 anos atrás, onde eu sentia prazer, satisfação, emoção em ler a sua palavra, estar na sua presença? E eu fui passando por todas essas etapas. E eu falei, o Senhor tem ficado em segundo plano na minha vida. Como eu te disse, pode parecer óbvio hoje para você. Ler a Bíblia, orar, ter tempo com o Senhor. Mas se isso não serve para o dia de hoje, guarde, porque em algum momento isso vai fazer sentido na sua vida. Quem ou o que tem estado mais perto das suas escolhas diárias? Uma amizade íntima, estratégica ou necessária? O Salmo 115, coloca para mim, Salmo 115, por favor. Salmo 115 diz assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória pelo teu nome leal, pelo teu nome, por amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Presta muita atenção nesse trecho. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Versículo 8. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Sabe o que esse salmo nos diz? Que nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que nós contemplamos, com aquilo que nós gastamos tempo, com aquilo que nós olhamos por muito tempo. Se você se relaciona com uma pessoa e ela gosta de praticar um tipo de esporte, ir a determinados lugares, ouvir tipos de música, se vestir de tal forma, você começa a fazer as mesmas coisas, sim ou não?
Se você anda pecando demais, talvez você esteja muito distante de Deus. Se você está conseguindo manter um bom nível de santidade, glória a Deus por isso, significa que você está próximo. Mas ainda não seja o suficiente, dá para se aproximar mais. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Prossigamos, temos insistência, com força. Vamos lá? Aquilo que eu contemplo, que eu olho por muito tempo, eu me torno parecido com aquilo. É aquilo que começa a fazer sentido dentro da minha vida. Se você começa a andar com uma pessoa que é murmuradora, que só reclama, que só fala mal, que só critica, como é que era o nome daquele personagem, que é do teu tempo, que ficava, ó céus, ó terra, e dava cabisbaixo? Ninguém vai falar, né? Vocês lembram disso? Tudo reclamava, tudo falava mal, tudo criticava, tudo estava ruim, vai chover, e aí como é que está o tempo? Está frio demais, e aí agora, está muito calor, e agora? Agora não gosto do tempo. Lembra que eu falei aqui, ó, Senhor, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E chega aquele momento que você, como ovelha, está comendo carne. Sabe por quê? Eles começam a ouvir muito. Quem já ouviu aquela frase? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Qual versículo que está? Não, né? O pessoal do ensino bíblico já me pega. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá. Alguém chega no teu ouvido e fica falando mal, criticando, reclamando, criticando, falando mal, reclamando, com insistência, com frequência, todos os dias. Você trabalha com ela, ela convive contigo e todo dia está falando mal. Cara, é impossível aquilo não te fazer mal. Sabe o que Hitler falava? Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Verdade é verdade, não muda. Verdade é verdade. E mentira é mentira. Agora vamos lá. Se eu contemplo por muito tempo mentira, se eu ouço por muito tempo mentira, se diante dos meus olhos e diante dos meus ouvidos eu fico ouvindo só porcaria, o que vai ter dentro de mim? Porcaria. Fica ouvindo essas sofrências de sertanejo, para você ver o que vai acontecer com o teu relacionamento. E corno, e chifre, eu vou beber, eu vou largar, eu vou abandonar, me traiu, me deixou. É verdade ou não é? É isso. Os meus tios, por parte de mãe, eram violeiros. Então eu cresci ouvindo moda sertaneja. E, meu irmão, sertanejo, modão, aquilo que tocava com viola antigamente, é diferente do que toca hoje. Sim ou não? É muito diferente. Agora fica ouvindo e vê quem ouve isso, como que está a taxa de divórcio, de relacionamento, de agressão dentro do lar, de alcoolismo. Veja se isso não aumentou. Diminuiu, eu garanto que não. Vamos subir o nível, ou baixar o nível. Alguns anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, fomos numa festa de 15 anos de uma familiar. Fomos numa festa de 15 anos e fazia anos até que a gente não via a família. E vamos lá, vamos estar juntos, vamos prestigiar. E, meu irmão, se você está desconectado de Spotify, de Deezer, daquilo que toca hoje em dia, talvez a hora que você tiver contato com alguma dessas coisas, ou se você não tem um YouTube Premium e tem acesso àquelas propagandas que entram, o nível ficou ainda pior. Fica ouvindo esses funk, esses trap, essas coisas, do bate a bunda no chão para você ver o que vai acontecer com a sua casa, com o seu relacionamento. Posso falar sobre isso? Sim ou não? Nos tornamos a média das pessoas que nós nos relacionamos, daquilo que nós ouvimos, vemos, lemos. Fato. Logo me torno semelhante àquilo que eu contemplo. Começa a contemplar essas coisas. Começa a acompanhar somente essas coisas. Olha para os seguidores do seu Instagram, do seu Facebook. Olha para as suas listas de transmissão. Olha o que aparece no seu feed. Olha o que é sugerido pelo algoritmo para as suas redes sociais. O que você tem contemplado? Começa a assistir muito da Atena, muito Brasil Urgente, muito dessas coisas. Você não sai nem de casa. De tanto medo, de tanto pavor, de tanta angústia, você olha e fala, meu Deus. Nos tornamos a média das pessoas que nós nos relacionamos, aquilo que nós ouvimos e assistimos. Oséias 6,3, conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. Há sempre mais. A gente não pode ficar satisfeito com aquilo que o Senhor já se apresentou a nós, aquilo que Ele já entregou. Ainda há mais. Fala assim comigo, ainda mais. Ainda há mais.
Não fomos criados para trabalhar para Ele, e sim para estar com Ele. O Senhor não nos criou para o trabalho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza, é um chamado único, fala sobre trabalho. Mas antes nós falamos daquilo que naquilo que nós vemos e vivemos, amém? Nós simplesmente transbordamos aquilo que nós somos. Antes de fazer, eu preciso ser. Antes de fazer algo para o Senhor, eu preciso estar com o Senhor e me relacionar com Ele. C.S. Lewis diz, Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Ele só nos quer, ponto. Aquilo que nós fazemos é simplesmente a consequência daquilo que nós somos. Aquilo que nós fazemos é a extensão daquilo que nós somos. Alcançar vidas é a extensão daquele que foi alcançado. Pregar o evangelho é uma extensão daquele que ouviu do próprio Deus palavras de salvação. É apenas uma extensão. Jeremias 29:11, estou caminhando para o final. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vamos lá, se é o Senhor que conhece os planos que Ele tem a nosso respeito, eu preciso me relacionar com quem? O Senhor. Então às vezes alguém chega com uma dificuldade de trabalho, alguma situação, e, pastor, eu preciso de uma direção. Eu falo, você já orou? E já falaram, nossa pastor, acho que você foi meio grosseiro. Eu falei, ué, você quer perguntar para mim o que eu acho que você deve fazer? Porque sou eu que tenho os planos, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O eu não é o Marcial, não é o André, não é o Ironi, não é o eu é o Senhor. Então o Senhor não vai revelar para mim, ou eu não vou dar uma sugestão daquilo que é uma direção que o Senhor tem para cada um. Mas sabe o que acontece? Às vezes o Senhor está falando num letreiro, num outdoor bem grande, com muito LED, piscando, que o nosso irmão Cleves da Yacoub fez lá. Enorme o letreiro. Mas a gente está olhando aquilo e fala, cara, não faz sentido. Eu nunca vi algo assim parecido. Não. Ou o Senhor está falando no megafone e a gente não está ouvindo. Ou quando Elias estava numa caverna e houve terremoto, houve fogo, houve muito barulho e a palavra de Deus diz que como uma leve brisa, o Senhor estava lá. Ele não estava no barulho do terremoto, do fogo, de toda aquela turbulência. Ele estava no silêncio, como uma leve brisa. Ali a voz do Senhor veio para ele. E aquela aflição, aquele direcionamento chegou sobre a sua vida. Às vezes só está olhando para o lugar errado, buscando na fonte errada. Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece, lá em Filipenses 4, no versículo 12. Filipenses 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que, estando com Deus, está tudo certo. Ele está falando assim, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, independente do que eu esteja passando, se eu estiver me relacionando, se eu estiver próximo, se eu estiver ouvindo ao Senhor, está nice, está tranquilo, não tem problema. Às vezes está tão difícil porque a gente está no buraco, no abismo, e a gente não está vendo Deus ali. Porque a gente fechou a porta e falou, Senhor, fica para fora, porque era só estratégico o nosso relacionamento, era só necessário. E o Senhor está falando, eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero proximidade. Paulo está dizendo que com Deus está tudo certo. Ter relacionamento com Deus não impede de nós termos problemas. Ter relacionamento com Deus mostra que Ele está conosco para achar a solução em meio aos problemas. Mas isso é adquirido através de relacionamento. E como eu te disse, olhando para 13 anos atrás, talvez nunca eu estaria pensando sobre isso. Mas com o passar dos anos e as situações, eu falei, opa, meu relacionamento estava sendo interesseiro. A minha proximidade estava somente sendo por egoísmo e pensando em mim, no que poderia ser feito para mim e na minha vontade. Você já ouviu a frase, certamente, quer conhecer um homem, dê poder a ele. Sabe por quê? Esse homem vai mostrar o que tem nele. Esse homem não vai ser transformado. Simplesmente ele vai colocar para fora aquilo que há no seu interior. Não foi isso que a pandemia ensinou e mostrou para vários cristãos? A solitude, o distanciamento,
mostrou que eles não eram bons pais, bons maridos, bons filhos, até mesmo bons empregados. Sabe por quê? De poder um homem você vai conhecer, você vai ver o que tem dentro dele. Qual que é o fruto que sai de uma árvore de limão, de um limoeiro? Uma árvore de limão. Qual que é o fruto, como se eu não tivesse falado isso, esquece. Qual que é o fruto que sai de um limoeiro? Qual que é o fruto que sai da vinha? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Vou perguntar de novo, é uva, tá? Só para ficar legal no take aqui. Qual que é o nome do fruto que sai da vinha? É uva. Se nós estamos conectados, simplesmente nós vamos expelir ou colocar para fora aquilo que está em nós. As várias situações da vida servem para revelar que nós somos o que nós carregamos, com quem nós nos relacionamos. É isso que as situações vão revelar na nossa vida. E como se relacionar com Deus? Um evangelho cotidiano, todos os dias. E não é andar com a Bíblia embaixo do braço, dizendo eu sou crente, 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 o Senhor é meu pastor. Não é isso. É o dia a dia vivendo aquilo que as Escrituras nos propõem. Amando ao próximo, amando ao Senhor, auxiliando os necessitados, tendo o caráter de Cristo, manifestando os frutos do Espírito. O evangelho cotidiano ele serve para isso. O relacionamento com Deus serve para mostrar que pequenas ações diárias nos conduzem a resultados surpreendentes. Vamos lá. O pão nosso de cada dia. Está falando do nosso pão semanal? Sim ou não? Nosso pão mensal? O nosso pão cada 2, 3 dias? O nosso pão de domingo? Ou diz o nosso pão de cada dia? Ou seja, uma dose diária de relacionamento. A nossa vida muda a partir do momento que nós consagramos o nosso dia ao Senhor. Que nós paramos no meio do dia, no nosso almoço, e por 5 minutos nós agradecemos por aquela refeição. E com gratidão nós olhamos, Senhor, obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão e obrigado pela batata. Vocês já ouviram essa história da irmã Marlene? O filho chegou para ela e falou, mãe, mas só tem arroz, feijão e batata? Ela falou, não, tem arroz, tem feijão e ainda tem batata. Sabe, um coração grato no decorrer do dia, olhando para o Senhor, tentando enxergar o Senhor em todas as situações, agradecendo por você ter um fôlego de vida, agradecendo por você poder trabalhar, agradecendo por poder voltar para a sua casa. Às vezes a gente esquece essas coisas. E a gente espera somente resultados sobrenaturais, extraordinários, onde a irmã do coque vai vir rodando e vai apontar o dedo e falar, eis que te digo, e o evangelho está acontecendo diante dos nossos olhos, através de relacionamento cotidiano. Às vezes eu paro durante o dia num cliente, ele atrasa, ou eu tenho um tempinho de sobra, eu deito o banco do carro, deito, fecho os olhos, fecho o vidro, né, porque senão eu abro o olho e tem alguém do lado ali. Cara, tem 1, 2, 3 minutos, Senhor, obrigado por mais um cliente, por mais uma provisão. Obrigado pela minha saúde. Me permita voltar para casa, melhor do que foi a forma que eu saí. Não deu 15 segundos de relacionamento com o Senhor, de intimidade. Às vezes a gente esquece do Senhor e só lembra Ele na hora de cultuar. Somente quando as luzes se apagam, os irmãos começam a tocar os instrumentos. Isso é estratégico, necessário, está longe de ser algo íntimo. Uma outra frase de C.S. Lewis, ele diz assim, eu não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu me adeque à vontade dEle. Eu não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que a minha vontade se adeque à vontade dEle. Se relacionar com Deus faz com que nós possamos ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade. Quando eu preciso me relacionar com Deus? Essa é uma pergunta. Preciso ir mais nos cultos? Preciso ler mais a Bíblia? Talvez seja um pouco errado falar assim, mas o cristianismo ele é um tipo de lifestyle, um estilo de vida, algo rotineiro, que nós vivemos todos os dias. Não é somente no domingo. Antes nós tínhamos o estereotipo do crente, que era o terno, o sapato, a Bíblia embaixo do braço, aquele cabelo, não tem cabelo, né? Ajeitado, arrumado, uma boa camisa. E por isso hoje ser um pouco diferente, nós tratamos como algo comum. Pode se vestir de qualquer jeito, pode falar de qualquer jeito, posso ouvir qualquer coisa, posso ir para o inferno. Quanto mais você gosta de algo ou alguém, mais você faz aquilo, se aproxima daquela pessoa. Quem já teve paixonites na adolescência? Eu estou com a minha esposa já há 19 anos, então eu tinha 16, ela tinha 13, não precisa fazer conta. Eu lembro que para chamar a atenção dela, eu passava na frente da casa dela, na época eu jogava basquete. Eu passava com a minha bola de basquete, independente do horário, e ficava batendo a bola na frente da casa dela. Estava de frente, eu descia,
Eu usava uma camiseta que cabia 3 Marcial, na época eu pesava, sei lá, 60 quilos. Cabia 2 bolas de basquete dentro da minha camiseta. Eu andava com a minha bola de basquete, quando eu chegava na frente da casa dela, eu parava e ficava. Saía todos os vizinhos da rua e ela era a última a sair. E quando ela não saiu, eu tacava pedra no telhado. Sabe, coisas que hoje a gente olha assim, quem que vai entrar no relacionamento agora fala, cara, que vergonha, eu não faria isso. Quem já mandou carro de telemensagem? Quem não sairia para fora se aparecesse um carro de telemensagem na sua casa? Eu ia sair e olhar assim e falar, que louca, né? Sabe essas loucuras, essas paixonites, quando você gasta tempo e esforço? Cara, eu saí da minha casa e ia lá no Parque Atuba andando para poder ficar um tempo com a Carol, para a gente ter um tempo junto, passear na praça. Hoje eu não vou comprar pão de carro se ela pedir para mim, estou brincando, vou sim. Sabe o começo do relacionamento? Quando nós lemos lá, lembra-se de onde caíste? Cara, às vezes as coisas vão se esfriando, vai passando e a gente vê que não está tão íntimo. Está cotidiano, a gente já não ama dentro de casa, a gente sobrevive, né? Se eu viver, se eu acordar vivo amanhã, já é um ápice do meu relacionamento. Você acorda, não me matou hoje. Isso acontece. Não na minha casa, graças a Deus. Quem aqui já teve uma paixão e fez essas loucuras por ele ou por ela? Cara, várias coisas. Coisas que eu nem posso contar aqui, senão eu sou desungido. Mas eu tenho alimentado isso. Esses dias eu parei o carro na frente de casa e fiquei um tempo no carro. Aí a Carol veio no portão e falou, tá tudo bem, você ficou muito tempo no carro. Eu falei, vem aqui, deixa eu mostrar um negócio. Ela veio abrir a porta, fechei a porta e levei ela na sorveteria tomar um açaí. Ela, cara, os meninos, falando, não, são de maior, qualquer coisa eles descongelam algo lá, se vira. Tipo, cara, 4 horas da tarde, o que vai acontecer em casa, né? Meter fogo em casa. Pode acontecer. E a gente costuma tomar pelo menos 2, 3 cafés durante a semana, 5, 10 minutos. Eu pego ela, a gente foge, vai, toma um cafezinho. Se os meus filhos estiverem assistindo, me perdoa, mas a gente toma açaí toda semana juntos. E eu não levo eles toda semana a tomar açaí, porque eles têm que aprender que a vida é difícil. A minha é fácil porque eu trabalho, a deles é difícil. E com Deus, como é que você tem feito essas loucuras? Como é que você tem exercido essa intimidade? Gastar tempo juntos, quanto mais, melhor. Vir mais para a igreja. Se isso for estreitar, aumentar o teu relacionamento com Deus, não for te prejudicar, te colocar num ativismo, meu irmão, venha mais para a igreja. Se envolva mais, participe mais. Se servir ministérios, vai te conectar mais com Deus. Você vai se sentir mais sei lá, ativo, mais próximo de Deus, com aquilo que Ele tem concebido na tua mão, com os seus dons, com o seu chamado. Sirva mais, mas que isso não seja uma muleta, um empecilho para depois você falar, minha casa pereceu porque eu estava demais na igreja. Entenda. Há coisas e coisas, momentos e momentos. A gente olha lá para trás, no começo da igreja, conversávamos essa semana passada com os presbíteros, na reunião semanal que nós temos com o pastor, e, cara, a gente servia, tipo assim, 7 ministérios. Eu era da zeladoria, só da torre de oração, no sábado à tarde. Era eu e o Vinícius mexe a cadeira. Não vi mais ninguém para a torre de oração, mas a gente lavava a igreja no sábado à noite, depois da torre de oração. Meu primeiro ministério foi assistência social, ao mesmo tempo que eu servia no Águias da Bola, visitávamos chácara de recuperação, fazíamos evangelismo. O que mais que eu fazia? Sei lá, 5, 6, 7 ministérios. E tinha meus filhos, tinha minha esposa falava assim, perguntavam para ela, você não se importa o Marcel estar tanto na igreja? E ela falava, melhor na igreja do que no bar. E naquela época fazia sentido. Naquele tempo isso serviu, não estou mandando você fazer, não estou dizendo que isso é saudável. Hoje a gente preza muito por esse cuidado, tem o equilíbrio, tempo em casa. Mas aquilo me aproximou de Deus, aquilo gerou relacionamento, aquilo trouxe intimidade. O ordinário é tão simples de ser feito que muitas vezes nós diminuímos a sua eficácia. Ler a Bíblia é tão simples que eu diminuo a eficácia e descarto que é a vontade de Deus e vejo somente como um manual. Como um roteiro de pregação. Você que prega, você que é líder, você que é pastor. Cara, que perigo que é quando você começa a olhar, ou ouvir uma pregação e olha aquilo e fala, cara, isso serve para alguém, e é uma frase de efeito e quando você pensar isso, a tua Bíblia queime diante dos teus olhos, porque não é relacionamento, meu irmão. Não é intimidade. É interesse, é estratégico, é necessário. O ordinário é tão simples de ser feito que muitas vezes nós diminuímos a eficácia dele. Nós diminuímos o relacionamento com Deus, a oração. Senhor, obrigado pelo meu dia, abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus filhos. Que seja um dia proveitoso, de saúde, de ensino, de crescimento. Em nome de Jesus, amém. De tão simples que é uma oração de consagração, nós diminuímos e não oramos.
Em uma outra reunião, nós estávamos ali com o Endre, e ele falou assim, a gente precisa orar mais. Eu falei, cara, como assim orar mais? E não é ir para o monte, fazer cruzados, e ficar 24 horas, ajoelhado no milho, e eu olhei e falei, cara, é verdade. Decisões pautadas em análises humanas, em exemplos, situações que deram certo na vida de outras pessoas, e a gente precisa orar mais. Por isso nós temos o Pray uma vez por mês aqui, nos reunimos para orar. Ah, mas orar na igreja. Mas você não está orando em casa? Às vezes não ora em casa, cara. É verdade. É verdade. Se eu não pregar aqui mais, foi um prazer. Um hábito nunca se forma sem luta e sem dedicação. Não é assim com exercício físico, com uma reeducação alimentar. Nenhum hábito vai ser formado se você não tiver uma luta, se você não se dedicar. Não vai ser formado. Não há nada melhor que um encontro diário com Deus para Ele revelar a si mesmo para nós, já dizia Bill Johnson. Não há nada melhor que um encontro diário com Deus para Ele revelar a si mesmo a nós. Eu fecho com esse texto e vou dar mais um exemplo para vocês. Isaías 59, versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Uma outra versão diz, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que possa salvar. Ou seja, o Senhor, Ele não está fugindo de nós. O Senhor não está tomando distância para que nós não possamos alcançá-lo. Muito pelo contrário, Ele está mais próximo do que nós podemos imaginar. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Sabe o que acontece? Eu preciso dar um exemplo, preciso de você, Noni. Você é a Jéssica, senta na cadeira da frente. Aqui é o seguinte, pode sentar, pode sentar. Pode sentar. Sentar sim, sentar. Isso. Obrigado. Pega um copo. Um copo. Sabe, nós temos um recipiente, uma capacidade de nos encher daquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Vou dar um banho em vocês agora. Não vou não, estou brincando. E há uma capacidade, e há uma sede que só é saciada pela presença de Deus. E durante o dia a gente vai se saciando, através de reels, através de shorts, através de stories, e a gente vai vendo aquilo e fala, cara, eu sou crente. E aquilo vai me enchendo. Mas sabe como que vai enchendo? Isso aqui é água, sim ou não? É que vocês não sabem, né? É água, é água. É água, tá? E eles têm um copo. O que isso significa? Aquela analogia daquela irmã meio doida, né? Um copo, para você ser um copo, você era uma xícara e agora você é um copo e você pode, mano. Não posta isso. E eu vou encher o copo deles. Aquele papel ali pode molhar, né? Pode. Água, um copo e uma jarra. Quando que vai encher o copo deles? Eu vou ficar aqui. Só tem 2 litros de água aqui. Sabe a hora que vai encher? A hora que nós nos aproximarmos e o Senhor puder derramar sobre as nossas vidas. Nós temos um recipiente a qual o Senhor anseia para poder encher de forma de nos tornar satisfeitos. Não precisa beber que eu coloquei a mão suja aí, tá? Para que nós possamos nos tornar satisfeitos e completos com aquilo que Ele está derramando sobre as nossas vidas. Só que a gente fica se absorvendo e somente recebendo as migalhas, aquilo que os shorts, os reels, os stories, aquilo que pode nos proporcionar. Sendo que nós não nos aproximamos o suficiente da fonte de sentar e receber. Assim também é o discipulado. Eu estou aqui sentado e estou lançando fragmentos de uma mensagem para vocês. Só que eu tenho muito prazer em poder sentar à mesa, e é isso que me satisfaz como pastor. De sentar na mesa e poder encher diretamente o copo. E às vezes é isso que nos falta. O Senhor esperando que nós sentemos à mesa dele para encher o copo. E não absorver fragmentos de dopamina, de serotonina, de coisas que vão incendiando o nosso dia a dia. A gente fala, cara, estou animado, estou empolgado. Mas o Senhor está esperando realmente que nós possamos sentar à mesa e ter intimidade. Sabe o que é esses fragmentos que a gente recebe do Senhor? É os amigos necessários. É os amigos estratégicos. A gente olha para Deus e fala, Deus, o Senhor é meu amigo estratégico. É um meu amigo necessário, eu sei quem é, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou, está tudo certo, mas eu só preciso do Senhor para esse momento. E a gente vai se saciando somente com gotas. Sendo que o Senhor está esperando para poder encher de forma plena e completa aquilo que Ele tem colocado em nós.
Eu costumo citar esse texto frequentemente. No Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor deixou sede de coisas eternas no nosso interior. Há algo que só pode ser preenchido por Deus. Então, quando a gente evangeliza alguém e fala assim, cara, tem algo no teu interior que somente vai ser completo por Deus. É verdade. Eu vim da drogadição, eu vim do alcoolismo, eu vim de tantas coisas erradas, onde quando eu conheci o Evangelho, foi preenchido de uma forma diferente. Posso dizer que eu já provei de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, mas quando eu sentei à mesa, o Senhor completou aquilo que faltava. E às vezes é isso. O domingo, a quinta, a terça na célula, é só essas gotículas daquilo que o Senhor pode derramar sobre o nosso recipiente, daquilo que o Senhor pode nos encher, daquilo que Ele pode nos satisfazer. Então, meu irmão, não se limite a ter relacionamento com Deus somente na eclésia, somente nesse campo e nessa asa corporativa, e não somente também na asa comunitária, que são as nossas células, nas casas. Exerça o relacionamento íntimo, no seu secreto, na sua intimidade para com o Senhor. Como eu te disse, talvez isso seja muito raso, arroz e feijão para você, mas em algum momento isso pode fazer sentido. Se é que já não faz na vida de muitos aqui, assim como fez na minha, amém? O Senhor não tem só os fragmentos de um relacionamento, somente um oi, beleza, um eu te abençoo. O Senhor quer sentar à mesa conosco e nos satisfazer de forma completa. Amém? Feche teus olhos por um momento, vamos orar.